E vamos invocar a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos dê o dom da compreensão, possamos assimilar essa palavra no coração, e uma vez compreendida, assimilada, possamos nos comprometer com ela e fazer todo o esforço no dia de hoje de colocá-la em prática. Amém? Nós estamos no contexto da primeira leitura, é bom a gente entender, né? Aliás, a participação que eu estou tendo cada 15 dias no Mulher.com, eu estou falando justamente disso, né? A gente tem que entender, basta recordar rapidinho uma história. Saul, Davi e Salomão, os 3 primeiros reis, Israel unificado, forte, valente, ninguém chegava perto, todos tinham medo e respeito por Israel. Bastou Salomão morrer, o reino se dividiu. E aquilo que a gente já aprendeu, um reino dividido, uma família dividida fica fraca, e vem o inimigo oportunista e vem para destruir o que foi construído. É assim que acontece, é assim, o inimigo nunca enfrenta quem está forte na oração e na unção, ele espera a gente ficar fraco na fé, ele entra com as suas ofertas, e assim aconteceu. O reino se dividiu e vários povos que estavam ao redor de Israel, esperando o momento certo de atacar, começaram a atacar. Foi o primeiro povo, a Assíria. Chegou lá no reino do norte, Samaria, destruiu tudo. Mais tarde vieram os babilônicos, né? Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Depois vieram os gregos e, por último, na época de Jesus, os romanos. Ou seja, um reino que se divide, fica fraco, o inimigo vem para destruir. Então, esse contexto da primeira leitura, justamente estamos vivendo nesta época. A Assíria já tinha invadido Samaria. Estava agora olhando para Jerusalém. E aí o rei, esses vários nomes que a gente percebeu, não se preocupe, é o contexto dizendo assim, olha, cuidado Jerusalém, você será invadida. Te prepara para esse momento que você será invadida. Se fortalece, se unifica na oração e na unção, porque é na oração, na unção, que ficamos fortes e aí não demos margem ao inimigo entrar no coração e invadir. Amém? A leitura do Evangelho. Jesus, ele está indignado com 3 cidades, uma espécie de, as cidades, um núcleo evangélico, né? Um triângulo evangélico, né? Betsaida, Corazim e Cafarnaum. 3 cidades. Por que ele está tão indignado com essas 3 cidades? Ai de ti, ai de ti, ai de ti, vai dizer, né? Porque são 3 cidades, 3 aldeias na época de Jesus, que Jesus nunca fez tantos milagres nessas cidades, porque eram próximas ali do mar da Galileia, enfim. Então Jesus circulava por essa região e fazia tantos milagres. Por exemplo, Betsaida foi onde Pedro, né, André, Pedro, Filipe, os discípulos eram dali. Então Jesus realizou tantos milagres ali. Cafarnaum, Jesus morou em Cafarnaum. Foi a cidade onde Jesus também escolheu para morar. Então Jesus realizou muitos milagres, muitas curas, muita libertação nessas cidades. Mas eles endureceram o coração e não acreditaram no Messias. Não se abriram ao Messias, não se abriram a esta boa nova. E Jesus condenou pela dureza do coração. E até fez a comparação, vocês pensam que vocês serão enaltecidas? Sodoma e Gomorra, Tiro e Sidônia serão muito mais valorizadas. E elas que eram as cidades pecadoras, hein? Serão muito mais valorizados do que vocês, que estão rejeitando, endurecendo o coração e não permitindo que a palavra de Deus entre no coração. Eu fiquei pensando ao me preparar para essas leituras, né? Às vezes não, eu tenho certeza disso, que de repente, tomara que ele não olhe para a nossa cidade, tomara que Jesus, ao olhar para Valinhos, para Campinas, para a minha cidade, para a tua cidade, né, para a Califórnia, para Porto Rico, etc., né, para Viçosa, Minas Gerais, enfim, tomara que ele não olhe e comece a dizer, ai de ti, cidade, porque a boa nova chegou aí, a boa nova chegou nessa tua cidade, na tua rua, na tua casa, na tua família, cuidado. O que você está fazendo com essa boa nova? Como você está acolhendo essa boa nova? Como que essa boa nova está transformando a tua cidade? Como que essa boa nova está transformando o nosso país? E eu vou um pouquinho mais além. De repente, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, talvez seja o nosso próprio coração. Quantas vezes também endurecemos o nosso coração pelo orgulho, pela vaidade, nos fechamos à graça. Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém abre eu entro. E Jesus também disse lá em Lucas 12, né, aquele que muito se é dado, muito será cobrado.
Às vezes o nosso próprio coração fica endurecido. Às vezes Jesus está olhando para cada um de nós nesse momento, dizendo: cuidado, meu filho, cuidado, minha filha. Tanta graça que você recebeu. O que você está fazendo com esse dom que Deus te deu? Coloque a mãozinha no coração. Vamos assim rezar com esta palavra, porque é uma leitura que nos diz tanto. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós recebemos essa primeira leitura e vimos o contexto do povo de Israel sendo ameaçado, reinos sendo ameaçados, cidades sendo ameaçadas. Por quê? Porque se desviaram do caminho, começaram a adorar outros deuses, abrir as portas para a idolatria, e o reino fica fraco. E o inimigo oportunista se apresenta nesse momento para destruir. Quantas vezes também nós vacilamos na oração? Quantas vezes nós vacilamos na vida litúrgica, sacramental, eucarística? E aí muitas vezes a nossa vida não funciona, invade-nos uma tristeza, uma angústia. As enfermidades, tanto físicas como espirituais, elas aparecem, porque estamos dando chance para o inimigo entrar em forma de discórdia, de falta de diálogo, falta de perdão, falta de amor, falta de oração. O inimigo entra para destruir o que Deus construiu. Perdão, Senhor. O Senhor hoje condena 3 cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Cidades que um dia viram a graça acontecer. Cidades que foram privilegiadas pela graça, pelos milagres de Jesus. Quantas curas, quantos milagres. Mas cidades que fecharam o coração. Condenaram Jesus, rejeitaram a boa nova, rejeitaram o próprio Jesus. Quantas vezes também o nosso coração é um coração de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum. Quantas vezes também nos fechamos a essa graça. Quantas vezes rejeitamos a proposta, quantas vezes colocamos outras prioridades em nossas vidas, que não é a vida de oração, a vida sacramental. Vamos achando desculpas, e às vezes vamos acumulando o nosso afastamento da graça de Deus. Senhor, hoje somos nós que aqui estamos. Nós te pedimos, Senhor, olha com misericórdia para nossas vidas, Senhor. Perdoe os nossos corações endurecidos, orgulhosos, vaidosos. Abre-nos, Senhor, a esta graça. Nós te pedimos, Senhor, eu quero que você agora também, você que está em casa nos acompanhando, peça que Jesus abençoe a tua cidade. Pode falar agora, pode falar em oração a tua cidade. Jesus, abençoa a minha cidade, Jesus. Abençoa o meu povo, abençoa o nosso país. O Senhor condenou hoje 3 cidades que receberam tantos milagres, mas se fecharam, não reconheceram a tua presença. Perdão, Senhor, pelas vezes que também em nossas cidades, em nosso bairro, em nossa rua, em nossa casa, em nossa família e em nosso coração, nós também nos fechamos à graça e te rejeitamos. Mas hoje, Senhor, dê-nos a graça de vivermos a esta abertura, de reconhecer-te, Senhor, como o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor, o essencial de nossas vidas. E abençoa, Senhor, as nossas cidades, principalmente a nossa família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre,